E se eu te dissesse que Judas Iscariotes não morreu apenas de uma maneira, mas que a tradição antiga nos deixou 3 relatos distintos, e que cada uma dessas mortes revela uma faceta diferente do drama moral e teológico que a sua vida representa? Prepare-se. Neste estudo vamos seguir passo a passo as 3 narrativas, colocar cada uma em seu contexto textual e patrístico, e ver o que elas nos ensinam hoje sobre remorso, arrependimento e a vida da comunidade cristã. Se esse tipo de investigação bíblica te interessa, inscreva-se no canal para acompanhar mais estudos como este. Judas aparece no Novo Testamento como um dos 12. Foi chamado, convivendo de perto com Jesus, testemunhando milagres e ouvindo ensino. O apelido Iscariotes provavelmente indica origem geográfica, possivelmente Queriote, e aponta para um homem inserido no grupo íntimo. Entre os 12, Judas ocupou uma função concreta. Era o responsável pela bolsa, o tesoureiro do pequeno círculo. João 12,6 fala da bolsa e o coloca sob desconfiança. Isso cria uma tensão narrativa poderosa. Ali está alguém com acesso direto aos recursos do ministério. E, ao mesmo tempo, alguém cujo coração será apresentado nos evangelhos como dividido. Não é apenas a figura do traidor isolada. É a figura do traidor dentro de casa, no interior do grupo que deveria ser o mais fiel. Antes de qualquer descrição das mortes vem uma série de eventos que moldam a decisão de Judas. Em João, a ressurreição de Lázaro e a unção de Maria de Betânia, João 11:12, compõem um cenário crucial. A unção preparada por amor é criticada por Judas, que alega que o perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas o evangelista acrescenta que Judas falava por interesse próprio, pois cuidava da bolsa. Em Lucas e nos outros relatos, vemos que, em algum momento, Satanás entrou em Judas, João 13:27. E isso marca o ponto de virada. O traidor se dispõe a entregar Jesus. A traição culmina no gesto imediato e carregado de ironia. O beijo de Judas no jardim do Getsêmani. Um sinal íntimo usado como marcação para os soldados. 30 moedas de prata aparecem nesse enredo. São a recompensa negociada com os chefes dos sacerdotes e servem de símbolo. O preço de um servo. O valor que uma alma recebeu por trair seu mestre. No centro desse enredo está uma pergunta inquietante. Como alguém que esteve tão perto da verdade e do poder de Deus acaba assim? Quando chegamos aos relatos sobre a morte de Judas, a Bíblia e a tradição nos oferecem 3 imagens distintas, cada qual com sua origem e função interpretativa. Primeiro vamos ao relato canônico mais conhecido em Mateus. Ali lemos que Judas, após ver que Jesus fora condenado, arrepende-se, devolve as 30 moedas aos sacerdotes e, em desespero, enforca-se. Mateus 27, 3 e 10 enfatiza a vergonha pública e o remorso do traidor. O evangelista também liga esse gesto ao cumprimento de profecia, citando de forma complexa Jeremias, embora muitos notem afinidade textual com Zacarias 11, 12 e 13. No texto de Mateus, a narrativa quer mostrar o efeito escuro do pecado, o arrependimento humano que se volta apenas para si mesmo, a tentativa inútil de desfazer o dano e a compra de um campo pelos chefes dos sacerdotes com o dinheiro do pecado, o chamado campo do oleiro, ou campo da calúnia, dependendo da tradução. Mateus articula aqui tanto o movimento jurídico, condenação de Jesus, quanto o sinal simbólico, a compra do campo com as 30 moedas, sublinhando que até as ações humanas se tornam parte do desígnio profético. O segundo relato, apresentado por Lucas em Atos, aparece no discurso de Pedro aos irmãos, quando a comunidade precisa lidar com a vaga deixada por Judas e eleger um substituto. Atos 1, 16, 20. Pedro refere-se à traição de Judas, chama aquilo de parte de um plano que se cumpriu, e traz uma linguagem vívida. O campo foi adquirido com o valor da iniquidade, e Judas caiu de cabeça, e abriu-se-lhe o ventre, e espalharam-se todas as suas entranhas.
uma imagem forte, enfatizada no texto. Nesse discurso, a ênfase não é primariamente cronística, mas teológica e homilética. Pedro está lendo a história à luz das Escrituras e da necessidade comunitária de escolher alguém que testemunhasse a ressurreição. Luke Machi Atos, ao preservar essa memória, dá um quadro corporal da morte que difere da ênfase de Mateus. A linguagem de Pedro serve a seu propósito: mostrar o caráter catastrófico da traição e justificar a substituição de Judas por alguém que pudesse confirmar o caminho da comunidade apostólica. A terceira tradição surge fora dos evangelhos, nas memórias patrísticas que circularam na igreja primitiva. Papias, bispo de Hierápolis no início do segundo século, é citado por Eusébio e por outros escritores como portador de uma tradição oral que descreve a morte de Judas de modo ainda mais dramático e prolongado. Em alguns fragmentos preservados, sugere-se que houve uma longa agonia, como se a corrupção física fosse uma consequência contínua e pública do pecado. É importante tratar esse relato com extremo cuidado. Papias não pertence ao cânon bíblico. Seus escritos originais se perderam, e o que temos são citações e comentários de autores posteriores. O material patrístico aqui parece carregar uma intenção pedagógica, uma amplificação midráxica, por assim dizer, usada por pregadores para moralizar a história e advertir sobre o destino daqueles que se entregam ao engano. Portanto, Papias nos oferece menos um testemunho histórico incontestável e mais um testemunho sobre como a igreja primitiva recebeu e interpretou o escândalo de Judas. Diante desses três perfis, enforcamento, Mateus, queda com estripamento, Atos, e agonia prolongada, Papias, a pergunta que surge é óbvia. Temos contradição histórica ou camadas complementares? Ao longo dos séculos, leitores, teólogos e pais da igreja buscaram pontes. Uma das soluções mais difundidas propõe uma sequência plausível. Judas teria tentado enforcar-se, mas o corpo suspenso teria caído por ruptura do apoio, galho ou corda, resultando na terrível cena narrada por Atos, em que o corpo se abre. Papias, por sua vez, pode ter recolhido tradições orais que amplificaram a tragédia, descrevendo uma decomposição prolongada que servia à função didática de marcar a retribuição social e moral do traidor. Agostinho e outros padres aceitaram, com variações, harmonizações desse tipo. Não por prova documental, mas como tentativa de conciliar fontes e preservar a unidade das escrituras. Essa hipótese tem mérito porque respeita a diferença de ênfases entre os autores. Mateus, como evangelista, quer mostrar desdobramentos teológicos e ligá-los à profecia. Lucas, ao registrar o sermão de Pedro, transmite um testemunho usado em contexto comunitário. A tradição patrística retém memórias orais que ganharam colorido moral nas pregações, mas há limites hermenêuticos importantes. Não podemos transformar Papias ou qualquer tradição extracanônica em autoridade igual à Escritura. Tampouco podemos exigir que os evangelistas ofereçam biografias sistemáticas e detalhadas conforme os critérios de uma história moderna. Cada autor bíblico escreve com objetivos teológicos e pastorais. Quando Mateus fala de remorso e enforcamento, seu foco é o pecado e o cumprimento profético. Quando Lucas registra o que Pedro disse, ele reproduz um discurso que usa imagens fortes para promover coesão na comunidade. Quando Papias descreve um sofrimento prolongado, nós líamos ali uma tradição interpretativa que buscava ensinar. Aceitar essa diversidade não significa capitular ao relativismo, mas reconhecer que a história sagrada é transmitida por vozes humanas que articulam experiência, memória e leitura das Escrituras. Outra linha de análise nos leva ao coração do significado. O que exatamente ocorreu interiormente em Judas? E o que esses relatos querem nos ensinar sobre arrependimento? Aqui entram dois termos gregos fundamentais, que a tradição e os estudiosos sempre distinguem: metamelomai e metanoia.
Metamelomai refere-se ao sentimento de remorso, a alteração de sentimento diante de uma ação praticada. É o pesar por aquilo que se fez. Metanoia, por outro lado, designa uma mudança de mente e de vida. Uma conversão que produz transformação moral concreta e busca reconciliação. Os textos dos evangelhos usam vocabulários e narrativas que sugerem que o movimento de Judas foi mais de remorso do que de arrependimento transformador. Ele percebe o dano, tenta desfazer com um gesto externo, devolução das moedas, e acaba em desespero. Pedro, que negou o Senhor, chorou amargamente. Contudo, o Evangelho mostra a possibilidade de restauração. Pedro voltou a ser chamado, reconciliado e usado no serviço apostólico. A diferença entre os dois é didática e pastoral. O arrependimento que salva não se limita a uma emoção. Ele implica mudança de rumo, humildade diante de Deus, busca de perdão e reparação comunitária quando possível. Isso nos leva a uma aplicação prática e pastoral que não pode ser evitada. A história de Judas é um aviso sobre o perigo de servir externamente sem transformação interna, sobre o risco da avareza, do orgulho e da hipocrisia religiosa. Na comunidade dos primeiros tempos, o episódio levou a ações concretas. A igreja precisou lidar com o vazio deixado por Judas. Ele fez parte dos apostolos até o momento da traição e tomou medidas institucionais para manter sua missão, elegendo Matias como substituto. Atos 1. Esse gesto não é apenas administrativo. Ele representa a resiliência da comunidade, a necessidade de continuidade e a certeza de que o projeto de Deus não é abortado pelo pecado individual. A escolha de Matias obedece a um critério funcional, testemunha da ressurreição, e reafirma que a igreja deve preservar a integridade de seu testemunho para o mundo. Uma questão que requer equilíbrio é a referência profética que Mateus faz ao remeter a Jeremias quando descreve a compra do campo com o preço do sangue. Muitos leitores têm notado que o texto ecoa Zacarias 11, 12, 13. Mas Mateus cita Jeremias. Os comentaristas oferecem algumas explicações. Pode ser que Mateus esteja combinando tradições proféticas, que cite Jeremias como representante do conjunto profético, ou que exista uma tradição interpretativa que ligava Jeremias a imagens de um campo de oleiro. Seja qual for a solução, isso ilustra um ponto hermenêutico importante. Os evangelistas leem o Antigo Testamento de modo tipológico e midráxico, fazendo conexões teológicas entre acontecimentos e textos mais do que relatando citações literais passadas sem seleção. Isso não é erro. É uma forma de leitura intertextual própria da Escritura e da tradição judaico-cristã. No tratamento das tradições patrísticas, como a de Papias, há deveres metodológicos claros: identificar a autoria, datar aproximadamente, Papias é um autor do início do século II, reconhecer que seus escritos chegaram até nós fragmentariamente e frequentemente via Eusébio e outros compiladores, e avaliar seu grau de confiabilidade histórica. Papias preserva memórias orais valiosas sobre como comunidades cristãs primitivas lembravam e interpretavam os episódios evangélicos, mas essas memórias sofrem transformação ao circular. Ganham ênfase moral, ecoam temas apocalípticos e, por vezes, incorporam leituras midráxicas. Tratar Papias como testemunho de recepção e não como igual à Escritura é postura responsável e indispensável para manter uma exegese séria. A tentativa de harmonizar Mateus e Atos por meio da hipótese de enforcamento seguido de queda é antiga e plausível. Ela permite que os dois textos estejam descrevendo momentos diferentes do mesmo acontecimento. Um focado no ato consciente e no remorso, o outro descrevendo a consequência física visível ao mundo. Essa solução encontra ressonância entre diversos intérpretes históricos, porque preserva a coerência dos relatos canônicos e não desmerece as imagens fortes que Pedro usa para falar ao povo. Ainda assim, é preciso ser honesto hermeneuticamente. A harmonização é uma construção interpretativa e não uma prova documental incontroversa.
Devemos apresentá-la como uma maneira plausível de conciliar os testemunhos, não como demonstração final de um único fato histórico irrefragável. Além da harmonia narrativa, há uma leitura teológica que merece atenção. Judas não é tratado nos evangelhos como mero caso isolado de falha moral, mas como sinal do perigo que ronda a comunidade. As expressões sobre a bolsa, a culpa e a trágica saída de cena operam como advertências. A igreja primitiva percebeu nisso um exemplo pedagógico. A traição de um íntimo pode ferir profundamente a missão. A cobiça pode corroer o testemunho. E a hipocrisia pode transformar caráter em caricatura de fé. Contudo, o propósito exortativo não se confunde com vingança. A tradição cristã coloca sempre diante de nós a possibilidade de arrependimento e restauração. No caso de Judas, as Escrituras não nos autorizam a declarar seu destino eterno de modo categórico. Aquilo que nos é dado é um convite à reflexão sobre opções morais. A narrativa também nos convoca a examinar práticas concretas na vida da igreja. Como administramos recursos? Quem exerce responsabilidade financeira? Há transparência? Como lidamos com conflito e disciplina? A história de Judas nos lembra que o serviço religioso sem mudança de coração é fértil terreno para o escândalo. Ao mesmo tempo, a resposta da comunidade, a eleição de Matias, é lição de que o corpo de Cristo deve preservar sua missão e sua credibilidade por meios congregacionais e espirituais. A substituição do traidor não é apenas formal, é declaração de que a missão continua e que o testemunho dos discípulos deve permanecer íntegro. Ao encerrar, precisamos voltar ao título que nos trouxe até aqui. As 3 mortes de Judas não são necessariamente 3 versões incoerentes, mas camadas interpretativas que, juntas, compõem o retrato trágico de um homem que conheceu a graça e a traiu. A primeira morte, o enforcamento narrado por Mateus, focaliza o ato humano e o remorso. A segunda, a queda e a ruptura do corpo em Atos, destaca a consequência física e a percepção pública do desastre moral. A terceira, a narrativa patrística de Papias, é uma leitura ampliada, pedagógica e mnemônica que transforma o fim de Judas em advertência para as comunidades. Vistas em conjunto, essas mortes revelam que a narrativa sagrada se constrói em níveis: ato, consequência e interpretação comunitária. E no plano pessoal, que lição fica para nós? Primeiro, que arrependimento genuíno transforma e reconstrói. Remorso que não produz mudança pode conduzir ao desespero. Segundo, que a fidelidade no serviço, especialmente na administração de bens e liderança, exige integridade e humildade. Terceiro, que a comunidade tem a responsabilidade de proteger seu testemunho sem cair no julgamento indevido. A eleição de Matias é sinal de cuidado institucional, não de substituição moral simplista. Por fim, que as tradições antigas, mesmo as mais dramáticas, devem ser lidas com critério. Elas nos ajudam a entender como os primeiros cristãos interpretaram seus textos e usaram as narrativas para educar, mas não têm a autoridade do cânon. Ao concluir este estudo, voltamos ao ponto de partida. As 3 mortes de Judas podem parecer à primeira vista um enigma que fragiliza a clareza das Escrituras. Na verdade, elas nos convidam a uma leitura mais atenta e multifacetada. Uma leitura que respeita os gêneros, os propósitos teológicos dos autores e a recepção histórica dos textos. Em vez de alimentar morbidez sobre o destino de um homem, elas nos desafiam a interrogar nossos próprios corações. Onde há oportunidade para arrependimento verdadeiro em minha vida? Há alguma lealdade aparente que em segredo é movida pela ganância? Estou disposto a ser transformado por Deus, a buscar reconciliação e a restaurar relações. E como comunidade, estamos prontos para proteger o testemunho, cuidar de líderes e oferecer caminhos de restauração. Se esta reflexão tocou você, convido-o a continuar percorrendo as Escrituras conosco. Inscreva-se no canal
e ative as notificações para não perder os próximos estudos, onde aprofundamos passagens difíceis com seriedade e aplicação pastoral. Se desejar um estudo ainda mais detalhado, há conteúdos exclusivos para membros que analisam textos originais em grego e latim, comentados por especialistas. Que a história de Judas nos sirva como alerta e como chamado à misericórdia. E que possamos, cada dia, escolher o arrependimento que transforma.